Me envolvi com tráfico de drogas, troquei tiro com polícia, passei por momentos de morte várias vezes. O meu foco era ter fama, ter mulheres. Mas do que adianta me converter se eu Foi ainda não quando, conheço? uma sexta-feira, vendo o filme do Bispo Macedo, Nada a Perder, Te encontrar. eu cresci aqui no Complexo da Alemão, aqui na localidade da Central. Tudo começou com 14 anos de idade. Através das más companhias, eu comecei a usar drogas, maconha. Eu usava maconha na ponta do cigarro. E um maço de cigarro tem 20 em um maço. Eu fumava 3 maços, 4 maços por dia. Passei a desobedecer os meus pais. Na época eu trabalhava, estudava, já não queria mais estudar, não queria mais trabalhar. Via o pessoal armado, via o pessoal andando de moto, carro, cordão de ouro, e isso também foi chamando um pouco minha atenção. As tentações, a fama. E para sustentar esse vício, eu comecei a fazer pequenos furtos. Ia no shopping, roubava roupa, tênis, para chegar na comunidade e vender a metade do preço. E o tempo foi se passando, com 16 anos, esses meus amigos tudo entrou pro tráfico. Foi quando eu entrei também. Fazia várias funções. Tinha dia que eu era olheiro, tem dia que eu era o vapor, tem dia que eu era os dois no mesmo tempo. O olheiro é a marcação, onde que ele fica vigiando para os policiais não entrar. O vapor é o que vende as drogas, substâncias. Na minha primeira semana no tráfico eu fui preso. Fiquei uma semana preso, passei um ano novo preso, saí, dei continuidade e ali os caras do tráfico foi pegando confiança em mim, passou 6 meses, eu fui preso de novo, eu era de menor na época. Ao todo eu fui preso 3 vezes na de menor. Eu vi ele nascer, esse menino, mas jamais eu esperava que um dia ele se fosse se transformar numa pessoa assim tão um pouco agressiva, até com a gente mesmo. Então eu fiquei sem entender, os pais dele também conversavam comigo, então a gente notava aquela diferença nele. Mas ele era terrível, todo mundo tinha medo dele mesmo aqui no Morro. O dinheiro que eu ganhava, eu sustentava os meus vícios. Por mulheres, com roupas de marcas. E ali ia para bailes. Tudo que eu ganhava ali no tráfico sumia na mesma hora, entrava e saía. Porque o meu foco era ter fama, ter mulheres. Além de maconha, usei lança-perfume, balinha, loló. Fumava maconha com pó, maconha com crack. Tudo que tinha eu usava para tentar preencher o vazio que eu tinha. No momento eu sentia uma sensação boa. Quando eu estava longe daquilo dali, o vazio voltava novamente. A minha família em cima, eu não dava ouvidos. Eles falavam, eu dava as costas e saía. Troquei tiro com polícia, passei por momentos de morte várias vezes. Foi quando eu completei 18 anos, na troca de tiro ali com policiais, eu baleei 2 policiais. Aí no outro dia minha foto ficou aparecendo na televisão com recompensa. E ali eu vi tipo como o meu castelo de areia desmoronando. Porque eu vendo ali a minha foto na televisão, eu fiquei assim desacreditado. Minha ficha ainda não tinha caído. E ali quase todos os dias tinha operação atrás de mim, os policiais. E com 18 anos eu fui preso na de maior. A gente estava aqui, a polícia também chegou, prendeu, o pai dele também foi do outro lado também lá para tentar falar alguma coisa, mas não teve jeito. Onde eu fui condenado a 26 anos por 2 tentativas de homicídio. E lá dentro eu nunca tinha passado naquele lugar, é um lugar meio estranho, assim, um ambiente. Muitas pessoas, numa cela que era para 70, 80 pessoas, tinha 200 e poucas.
Eu vi o tempo passando e eu não saía dali, vinha as pessoas indo embora, eu continuava. Aí passou um tempo, eu fiquei com depressão, eu me sentia triste, eu me sentia que era rejeitado, que ninguém estava aí por mim, rejeitado pela minha família, rejeitado até por Deus também. E o tempo foi se passando, a minha mãe ia me visitar, minha mãe era da fé, falava de Jesus para mim. Aí dali eu comecei a dar ouvidos. A vida que eu estava vivendo não era um caminho certo. E não estava me trazendo paz, não estava me trazendo alegria. Mas quando eu ouvia a palavra, eu participava dos cultos lá dentro, aquilo ali me trazia paz. Foi quando eu tomei uma decisão de largar o tráfico, de largar tudo, entregar minha vida para o Senhor Jesus. Eu me batizei nas águas. Ali eu comecei a levar as pessoas que eram do tráfico comigo, pessoas de outros lugares que estavam presos também. Eu levava elas para dentro da igreja, lá dentro do presídio. O processo caiu para 10 anos, eu cumpri 5 anos, junto aos 5 anos eu cumpri aqui fora. Quando eu ganhei a liberdade, eu cheguei aqui fora, comecei a ir para a igreja, comecei a me envolver com as coisas de Deus. Eu ouvia muito falar do Espírito Santo. Eu sabia que se eu não tivesse o Espírito Santo, eu não ia permanecer. Foi quando eu comecei a buscar, participei de propósitos, fiz oração de hora em hora, de sexta para sábado, fiz jejum de Daniel fora do tempo. Foi quando, uma sexta-feira, vendo o filme do Bispo Macedo, Nada a Perder, foi quando eu vi a parte do filme que ele chega na igreja todo molhado, e ele vai na frente do altar, e aquilo ali me incentivou. Aí eu fui, entrei no banheiro, comecei a me humilhar para Deus com o rosto dentro da privada, e foi quando eu falei para Deus. Quando eu era do tráfico, eu fazia e acontecia. E agora eu estou te servindo sem te conhecer. Então não é justo. O Espírito Santo é uma promessa, o Senhor prometeu. E ali o Espírito Santo veio. Dentro de mim, Deus falou que era comigo. Que a paz que eu estava procurando, Ele preencheu. A força que eu estava necessitando ali naquele momento, Ele me deu. Só quem tem o Espírito Santo entende esse momento. O que nasceu dentro de mim foi o desejo de ganhar almas, de levar aquilo que eu recebi de graça, de dar de graça o que eu recebi de graça. E ali eu deixei Deus me guiar. E agora eu levo a palavra de Deus, eu faço núcleo de oração, eu levo a palavra através de evangelizações, pontos de fé. Num lugar que eu era mau exemplo, hoje as pessoas me veem como um bom exemplo. Pede para me levar os filhos dela para a igreja. A cada dia mais eu vejo a transformação dele. Inclusive, semana passada eu estive até conversando com a minha esposa, de poxa, quem viu o Michel, quem vê ele hoje, é uma nova criatura. E agora a gente vê nele tudo de bom, tudo aquele espírito mesmo de Deus mesmo, nele mesmo. Hoje eu não roubo mais, hoje eu não tenho mais vício, não tenho um desejo de me prostituir. Eu me dou bem com a minha família. Hoje eu trabalho com meu pai, sou o ajudante oficial dele. Hoje eu namoro uma mulher de Deus, uma obreira. Hoje eu estou sendo preparado para ser obreiro, futuramente ganhar almas no altar. Você que está aí no tráfico, nos vícios, eu tenho uma mensagem muito forte para você. Um dia eu estava no tráfico, eu dava minha vida por uma pessoa que não dava dela por mim. Hoje na fé eu dou minha vida por uma pessoa que já deu a dela por mim, que é o Senhor Jesus. Então se essa vida fosse boa, eu não estaria aqui falando de Jesus para você. Aproveita a sua chance e se entrega para o Senhor Jesus, porque só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Hoje eu sou um novo homem, uma nova criatura, graças a Deus.